Fala pessoal do canal, Sermon aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês a minha crítica honesta da 15ª temporada de Naruto Shippuden, que adapta o capítulo 559 até o capítulo 607 do volume 63, dessa capa bonitona aqui da máscara do Tobi sendo quebrada. E nós finalmente conhecemos a pessoa por trás da máscara, né? O rosto por trás dessa máscara. E esta 15ª temporada tem 28 episódios, porém 2 são fillers. Então, 26 episódios, adaptando 49 capítulos, ou seja, a cada um episódio que você assiste, equivale a 1,9 capítulo que você lê. Que é a média de Naruto Shippuden, que é praticamente 2 capítulos por episódio. Uma média bem lenta, como eu sempre falo aqui em todas as minhas críticas honestas de todas as temporadas de Naruto Shippuden. Bom, vamos lá. Vou começar falando o que eu gostei e depois o que eu não gostei desta temporada. Primeira coisa muito bacana foi finalmente conhecemos também o Madara, o verdadeiro Madara, porque até esse momento da guerra todos acreditávamos, ou todos acreditavam, que o Tobi era o verdadeiro Madara, era o Madara em si. A partir do momento que tem um Edo Tensei e o Madara é revivido, nós descobrimos duas coisas. Tobi não é o verdadeiro Madara e o Madara de verdade tinha morrido, ele estava morto. Então sempre foi alguém diferente do Madara que estava ali por trás da máscara, né? Nunca foi o Madara em nenhum momento dessa história. Isso foi muito bacana. E quando o Madara aparece, ele sozinho destroça todos os ninjas que estavam naquela luta, menos os 5 Kage, mais o Naruto, a Temari, eu não sei se mais alguém sobrevive. Os 5 Kages, Naruto, Temari, eu acho que aquele cara que tem um poder de criar tipo uma bola de borracha, acho que malemar entre 1000 ninjas, apenas uns 10 saíram vivos ali contra o Madara. Ele tem um poder muito roubado. Ele tem o Eterno Mangekyo Sharingan, que é sempre muito bom lembrar. Sharingan normal, aí quando tem as 3 bolinhas é o pica. Aí depois vira o Mangekyo Sharingan, que é o Sharingan extremamente poderoso. Aí se você tem um Sharingan de um parente seu implantado nos seus olhos, no seu rosto, você ganha o Eterno Mangekyo Sharingan. E depois a gente descobre também aqui que o Madara na velhice despertou o Rinnegan, porque ele colocou as células do Hashirama Senju no corpo dele. E quando você junta o Senju com o Uchiha, você desperta, você pode despertar o Rinnegan. Ponto. Então o Madara ele é muito roubado, ele tem um poder que o mangá nem o anime explicam, mas eu posso teorizar aqui, né, que ele basicamente invoca 2 meteoros, mas nós sabemos que o Rinnegan tem um poder de atração, né, meio que tem um magnetismo, então dá pra gente justificar que ele tá atraindo o meteoro pra Terra, depois ele atrai outro. Ele farma a aura em cima dos ninjas da guerra ali, foi muito massa. Depois tem a luta dele contra os 5 Kages também, foi muito bacana, por quê? Se fossem qualquer outros ninjas mais meia-bocas ali, o Madara teria matado todos facilmente. Mas por serem os 5 Kages, e deu pra sentir o Kishimoto querendo mostrar pra gente o quão poderosos são os 5 Kages, foi uma luta muito equilibrada até. Aí você pode argumentar, não, mas o Madara tava brincando. Em nenhum momento ele brinca. Tanto que a Tsunade até irrita ele, que ela fala assim, ó, se você tá usando o Susanoo, é porque a gente levou você a usar o Susanoo, você não ia usar à toa. Então o Madara ele luta sério contra os 5 Kages. E a gente tem que lembrar, os 5 Kages atingem ele diversas vezes. É que ele é um Edo Tensei. Então ele, sei lá, ele perde pedaço do braço, pedaço do corpo, o corpo dele regenera. Se fosse um Madara de pele e osso, vamos dizer, de carne e osso, talvez ele morresse contra os 5 Kages, não sei. Mas foi uma batalha muito bacana que o Madara ganhou, porque como eu disse, Edo Tensei é muito overpower, é muito roubado. Ele tem chakra infinito, vida infinita e só pode morrer se ele for selado. Mas se o autor não quiser fazer o Madara ser selado, ele vai ficar vivo pro resto da vida, né? E aí nós também tivemos Itachi e Sasuke contra Kabuto. Foi muito legal porque nós vimos o passado do Kabuto, que era um personagem que eu sempre achei nada demais. É aquele personagem que você não odeia, mas também não ama. Quando eu vi o Kabuto como vilão aqui no Naruto Shippuden, eu ficava, putz, cara, ele não tem aquela aura do Orochimaru, sabe? Ele não tem aquela aura de vilão. Ele parecia um bostinha que virou vilão. Mas quando a gente vê o passado dele, a gente começa a ter um pouco mais de empatia. Então eu gostei muito de ver o passado do Kabuto.
e também o encerramento da história, né? Aqui acabou a história de Sasuke e Itachi. O Itachi falando que não importa o que o Sasuke escolher, se vai destruir a Vila da Folha, se não vai, se vai namorar o Naruto, se não vai, ele sempre vai amar o Sasuke. Então foi uma mensagem muito bonita de irmão para irmão. Outra coisa que eu não poderia esquecer de falar é que a partir de agora é a primeira vez desde o Naruto clássico, tá? Essa é a primeira vez desde quando começou o anime que o Sasuke não está sendo manipulado por ninguém. Ele foi manipulado pelo Quarteto do Som, depois pelo Orochimaru, depois... Mentira, ele foi primeiro pelo Itachi, né? O Itachi mandou ele matar o melhor amigo, o Itachi mandou ele criar ódio por ele, enfim. Depois pelo Quarteto do Som, depois pelo Orochimaru, depois pelo Tobi e agora ele está pensando por conta própria. Ele fala, não, eu vou reviver certas pessoas aqui, que eu não vou falar porque ainda não apareceram, e tirar minhas próprias conclusões, o que eu achei algo muito digno, né? Finalmente o Sasuke tá mostrando que ele é inteligente, né? Porque ele era o gênio ali, é o gênio do clã Uchiha, é o gênio da geração junto com o Neji, e só fez cagada e foi manipulado por todo mundo. Gênio sendo manipulado assim, eu acho que não é muito gênio, não é mesmo? Vamos para outra coisa que eu gostei também, já emendando o Sasuke, foi a volta do Orochimaru. Foi um pouco forçado? Foi. A justificativa foi muito pobre? Foi, mas o Orochimaru é muito foda, cara. O Orochimaru do clássico era muito foda, né? Esse aqui do Shippuden é meia bomba. Mas é um personagem com um visual, com uma presença que eu sempre gostei muito, assim. Eu gosto muito do personagem do Orochimaru. Como que ele faz as coisas que ele tem vontade, independentemente do que as outras pessoas vão fazer. Não que eu concorde com o que ele faz, porque ele cometeu diversos crimes, né? Ele pegava criança para fazer experimentos de sangue, matou dezenas de crianças, dezenas de adolescentes, dezenas de adultos. Orochimaru é psicopata, mas como personagem, é um personagem muito bom e é legal ver ele de volta, né? Outra coisa muito bacana foi a luta do Tobi contra o Gai, Naruto, Killer Bee e Kakashi, mas principalmente a parte da luta que é taijutsu. O Gai com os nunchaku dele, cara, lutando contra o Tobi, que é um Uchiha, até o momento é o segundo Uchiha mais forte, né? Eu tô colocando o Madara em primeiro e ele em segundo. O Gai, ele luta sem medo nenhum e luta de igual para igual. E é isso que eu gosto do Gai. O autor, ele gosta muito também de demonstrar a força do Gai, o poder do Gai. E ele consegue salvar o Naruto umas 2, 3 vezes durante essa luta. E a luta muito inteligente, com muita estratégia. O autor de Naruto, Kishimoto, desde o primeiro arco dos Abusa, ele sempre gostou de evidenciar que quando você entende o jutsu, o poder do adversário, fica muito mais fácil de você combatê-lo. Então, quando o Kakashi entende o poder do Tobi, olha como que a luta fica muito mais fácil. Eles conseguem derrotar o Tobi assim, ó, depois que eles descobrem o ponto fraco dele. Então, eu achei muito bacana. Ponto fraco esse que a Konan, por exemplo, não descobriu. Ela descobriu um só, que ele conseguia ficar intangível por 5 minutos, se eu não me engano. Esse é um ponto fraco, mas ele tinha outros, né? Na verdade, um outro que era o olho do Kakashi, né? O próprio Sharingan. Muito, muito, muito bacana. Próxima coisa que eu gostei bastante também foi o passado do Yahiko, tá? Aqui não tem no mangá, pelo menos não aqui no volume 63, que é o Yahiko formando a Akatsuki, né? E como ele formou a Akatsuki com ninjas adversários que ele derrotou, mas decidiu não matar, e por isso esses ninjas ficaram com aquele sentimento de gratidão e quiseram se unir a Katsuki que o Ahiko, Konan e Nagato criou. Então foi muito bacana ver esse passado e para mim, ponto alto dessa temporada, não tenho o que falar, é quando nós finalmente descobrimos quem é Tobi, esse ninja mascarado que começou como um personagem bobão, como dupla do Deidara, depois a gente descobre que ele tá manipulando o Pen, manipulando toda a Katsuki, depois que ele manipulou o Mizukage, que ele mostrou o rosto pro Kisame, que ele atacou a Vila da Folha, que ele ajudou a matar o pai e a mãe do Naruto. Quem que é esse personagem mascarado? Finalmente foi revelado que é o Obito Uchiha, um dos meus personagens favoritos de toda a obra de Naruto. Não que venha ao caso, mas eu vou citar pra vocês meu top 3. Não nessa ordem, tá? Mas meu top 3 personagens de Naruto Shippuden: Obito, Shikamaru e Kakashi. Gosto muito desses 3 personagens, como eles são desenvolvidos, como eles são muito bem aprofundados. E, cara, o passado do Obito é fenomenal, é fenomenal. A animação, cara, dele lutando contra os ninjas que estão, acho que são ninjas da névoa, que estavam atacando a Rin e o Kakashi, é fenomenal, cara, fenomenal. Porque ele ali, ele ainda tá meio fraco, né? Porque ele tá com células do Hashirama no lado esquerdo do corpo,
E não tá treinando, né? Ali ele deixou de ser um ninja, mais ou menos. O Madara até fala, cara, talvez você nem volte a ser ninja mais. E o poder do ódio, né? O ódio do Uchiha dentro dele foi tão forte, tão forte, tão forte, que ele evoluiu o Sharingan dele, que tinha uma. Tinha uma ou duas, eu não lembro. Acho que tinha duas bolinhas, né? Dois Tomoes. Ele já evoluiu pra três Tomoes e já evoluiu pro Mangekyou Sharingan. E, cara, ele destrói todo mundo. E é muito pesado. Eu acho que é a cena do anime que mais teve sangue até agora. E no mangá, eu comentei isso nos vídeos anteriores, que o autor tava começando a ficar desleixado nos traços do mangá, tá? Desenhando muito rápido, esse arco da guerra ele correu pra caramba. Mas neste passado do Tobi, ele deu pra sentir que ele quis desenhar melhor, assim, ficou os traços perfeitinhos. Também no arco do Itachi e do Sasuke, deu pra perceber que o autor deu um retoque a mais nos traços dele, né? Ele focou pra desenhar bonitinho, porque, gente, tinha desenhos dele do Naruto, principalmente nas lutas que ele fez de Biju contra Biju, que o Naruto, assim, cara, tava bizonho, tava pior que o anime, assim, nesse nível. Então, foi legal ver que o autor, ele quis dar um desenho muito bom para o arco do Obito. Bom, isso foi tudo que eu gostei da 15ª temporada de Naruto Shippuden, e agora eu vou citar o que eu não gostei. Começando com Gai e Kakashi contra as Bijus. Eu acabei de citar aqui que eu gostei da luta na parte de Taijutsu, mas nessa parte contra as Bijus foi muito corrido. Você tem que forçar muito pra acreditar que o Gai e o Kakashi vão conseguir lutar contra umas 3, 4 Bijus ao mesmo tempo. Porque tá o Naruto com a raposa, o Killer Bee com o polvo, enfrenta, eu não lembro de cabeça quantas Bijus eles estão enfrentando. E tá lá atrás o Kakashi e o Gai enfrentando 2, 3 Bijus ao mesmo tempo. Sendo que a gente tem que lembrar que lá no começo do Shippuden, o Jiraiya, ele quase morreu enfrentando o Naruto com 4 caudas. O Naruto não estava nem totalmente transformado. Aqui tá o Kakashi e o Gai enfrentando Bijus inteiras ali. Todo o chakra da Biju, ela transformada. E eles lutando de igual para igual. E por que você tem que forçar para acreditar nisso? Porque nem o autor, nem o Kishimoto mostra exatamente como foi essa luta. Ele só mostra ali no desenho do mangá que tá o Kakashi e o Gai de frente com umas 2, 3 Biju. E depois ele só foca no Naruto enfrentando as outras. Então, achei muito forçado, tá? Muito forçado mesmo. Outra coisa forçado e corrido desse arco, a amizade que nasceu da raposa, da Kyuubi, com o Naruto. Gente, até a temporada passada, os dois estavam lutando até a morte pra ver quem pegava o chakra do outro. Se não fosse a mãe do Naruto, a raposa ia ter roubado todo o chakra do Naruto e ia ter matado ele. Ia ter saído pra fora do corpo. Em uma temporada pra outra, ela virou a melhor amiga do Naruto. Ao ponto de controlar o corpo dele e dar um discurso contra o Obito e o Madara. Não, esse Naruto aqui ele é muito foda, vocês não conhecem ele é pica demais, o Naruto ele é incrível. Caraca, mano. Há uma temporada você queria matar ele, você tava tentando matar ele. Então, muito corrido, muito corrido. E pra mim esse é um dos maiores problemas da guerra. Porque o Kishimoto, ele resolveu trazer todos os ninjas importantes de volta, né, com o Edo Tensei, ou quase todos, e não conseguiu dar tempo de tela pra isso. Então, por exemplo, o Deidara. O Itachi ele desfaz o Edo Tensei lá com o Kabuto, e o Deidara ele volta a morrer, vamos dizer assim. Por que ele trouxe o Deidara de volta? Um personagem teve uma luta incrível contra o Sasuke, embora eu não goste dele se matando no final. Acho totalmente coerente, mas a luta é incrível, um personagem muito foda que derrotou o Gaara, capturou o Abiju de uma cauda sozinho. Esse cara, ele traz de volta pra quê? Ele traz de volta a avó do Gaara, que teve uma luta incrível com a Sakura contra o Sasori. Pra que ele trouxe de volta? O Kimimaro. Os 7 espadachins da névoa ele trouxe de volta só pra falar assim, ó, eu não esqueci que eu sempre falei desses 7 espadachins, hein? Ó, eu vou apresentar a cada um. Mas a luta em si nem mostra. Então ele trouxe diversos... o próprio namorado da Tsunade, que assim, ele forçou um jutsu no final só pra fazer os dois se reencontrarem. Muito forçado e muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. E mais um problema do Tensei que eu tenho que falar pra vocês. Madara Uchiha. Gente, eu achei isso uma das coisas mais ridículas, cara, que eu já vi, assim. Porque quando a gente vê uma coisa na tela, a gente sempre tem que tentar imaginar o que o autor que tá desenhando, animando por trás, quer mostrar pra gente. Então, quando ele traz o Madara de volta, ele quer dar um fim pro Madara
digno. Ele quer mostrar que o Madara é realmente muito foda, que o Madara ele vai atrapalhar ainda muito mais essa guerra. Só que como que ele faz isso? Ele faz o Madara fazer selo com a mão, em uma página de desenho do mangá. Ah, eu sei o jutsu de reverter o Edo Tensei. Aí ele faz, pronto, tô fora do Edo Tensei. É isso. Juro pra vocês, é isso. Ele faz um selo aqui com a mão. Tô fora do Edo Tensei, pronto. Agora tem o chakra infinito. Sou imortal, porque é um Edo Tensei. Então se você cortar o braço renasce. Se cortar a cabeça renasce. E não é mais controlável pelo Kabuto. Aí você fica assim, tá, mas essa é a desculpa que o autor conseguiu inventar. Ele ficou sei lá quantos anos desenhando Naruto. Quantos anos falando desse Madara. Madara é foda, Madara é foda. Madara é foda, Madara é foda. E a ideia mais genial que ele teve foi ele fazer um selozinho com a mão e falar que tá fora do Tensei. É isso mesmo? E sim, é isso. Cara, muito ridículo, muito ridículo. Nossa senhora. Esse Edo Tensei, cara, tem cada coisa incoerente. Cada coisa. Tanto é que na próxima temporada. Aqui. Ai, que eu não queria falar da próxima ainda, né? Mas tem um. É difícil falar isso sem dar spoiler. Mas tem um personagem que ele criou o Jutsu Edo Tensei. Tem um personagem que vai ser revivido, que criou esse Jutsu. E esse personagem no mangá não faz o selo pra sair do Edo Tensei. Ele tenta sair, aí o cara que faz o Edo Tensei não deixa, e ele fala, não, tá bom, não consigo sair do Edo Tensei. Sendo que ele criou o Jutsu. Então se tem algum ninja na história que sabe o selo pra reverter o Edo Tensei, é ele. E ele não faz. Então, assim, são muitas e muitas inconsistências. O próprio passado do Obito, que pra mim foi a melhor coisa dessa temporada. As pedras caíram em cima do Obito. E o Madara fala, parece que você ficou intangível, parece que você atravessou as pedras. Então o Obito atravessou as pedras e caiu na caverna onde o Madara estava escondido. E aí o Madara achou ele. Só que como ele atravessou as pedras, se no momento que as pedras caíram em cima dele, ele não tinha o Mangekyou Sharingan. Ele não tinha esse poder. Sabe? Então são essas inconsistências que me incomodam um pouco. Outra inconsistência, o do próprio Obito. O autor, ele queria nerfar o Obito, porque se o Obito utilizasse todo o poder que o autor inventou para ele, ele ia ser praticamente um novo Madara. Então o que o autor inventou? Na verdade, o Obito não tem tanto poder assim, porque ele não consegue utilizar todos os poderes do Rinnegan, porque ele não tem chakra Senju no corpo e tal. Só que na verdade ele tem. E por ele ter, ele consegue ter o Rinnegan. E por ele ter o Rinnegan, ele consegue controlar a estátua. Então, por que ele não consegue utilizar os poderes de Pain? Aí o Madara fala, não, mas tem um menino aí, um menino ruivinho, que é do clã Uzumaki, que é descendente do Senju, porque o Hashirama casou com o Uzumaki, que ele sim vai conseguir utilizar todos os poderes do Rinnegan. Assim, tá, mas peraí. O Obito, que é um Uchiha, tem chakra Senju no corpo, por causa das células do Hashirama. Não consegue utilizar os poderes do Rinnegan, porque o Nagato, que é só um Senju, o Nagato não tem nada de Uchiha, por ter o Rinnegan, consegue utilizar os poderes do Rinnegan. Você entende? Não faz sentido, não faz sentido. Aí tá lá o Obito com um Rinnegan fake, porque não faz merda nenhuma com esse Rinnegan. Ele controla ali os Jinchuriks, que também forçado, o Naruto derrota como se não fosse nada. A Raposa de 9 Caudas derrota 6 bijus praticamente sozinha, porque o povo não faz quase nada. E tá lá o Obito controlando 6 biju. Aí eu falei, mano, uma biju no começo do anime era, cara, era um monstro supremo, assim. Agora os biju tá perdendo pra Kakashi e Gai. E não é o Gai abrindo vários portões, assim, não é abrindo os 8, tá ligado? Que vai acontecer. Cara, se eu falar tudo que eu não gostei, eu vou acabar falando mais spoilers e ficando mais puto. Mas esse arco da guerra pra mim tem muita incoerência, cara, assim. Mas muita incoerência mesmo, cara. Esse plano do Madara. Ah, vou dar meu Rinnegan pro moleque aí que eu achei que ele é Uzumaki, ele tem sangue Senju. Cara, se o Nagato morre na infância, os ninjas da Folha que mataram os pais do Nagato, se eles tivessem matado o Nagato primeiro. Porque o Nagato só despiroca e utiliza o poder do Rinnegan porque ele viu os pais sendo mortos. Se o Nagato é o primeiro a morrer, acabou. Todo esse plano do Madara foi pro lixo. Então, assim, você tem que fazer força pra acreditar em algumas coisas. E dá pra sentir, cara. Dá pra sentir que o Kishimoto, ele tá correndo muito pra acabar o anime e o mangá. Ele corre muito, cara. Porque antigamente, no clássico, por exemplo, se essa guerra acontecesse no clássico, ele ia desenhar muito mais. Ele ia fazer, sei lá, uns 20 volumes só dessa guerra pro clássico.
Aqui dá pra ver que cada batalha tá assim, ó, corrida. Cada batalha é corrida. Pra vocês terem noção, isso na temporada passada. O Hanzo da Salamandra, ele perdeu pra um samurai, cara. Vou repetir. O Hanzo da Salamandra, que ganhou contra Orochimaru, Tsunade e Jiraiya juntos, perdeu pra um samurai com uma espada. Esse é o nível da quarta grande guerra ninja. Lembrando, pessoal, tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião. Acabei ficando mais bravo, falando mais mal do que eu achei que eu ia falar, porque o começo do vídeo eu elogiei bastante, né? Mas saibam que cada um tem a sua opinião, cara. Eu sei que vocês vão ter as de vocês. Deixem nos comentários. E se você quer dar uma força pro canal, se inscreve. Nossa, se vocês querem dar força por canal, cara, que português é esse? Se inscreve no canal e deixa o seu like, isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!